Vem aí o momento mais mágico do ano, quando Itajaí se ilumina com o brilho dos sorrisos e olhares. A música ganha as ruas e todos nós somos tomados pelo espírito contagiante, alegre e cheio de esperança do Natal. Natal Encanto de Itajaí, o maior espetáculo de luz, fé e união que você já viu. Prefeitura de Itajaí. Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. Do Semasa para Itajaí, por Itajaí. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Hoje estamos recebendo aqui, para fechar o ano, prestar conta. Na semana passada, nós recebemos o prefeito Robson Coelho para fechar o ano do Executivo e hoje convidamos o presidente do Legislativo, doutor Fernando Pegorini, para conversarmos sobre como foi o ano de 2025 e o que está posto para os próximos anos sob sua gestão. Seja muito bem-vindo, presidente. Muito obrigado, Jean. É sempre muito bom estar aqui. Aqui é um papo inteligente, a gente sente muita vontade, né? E Polilógica agora traz muita novidade para Itajaí, realmente papos históricos e recentes, mas que sejam produtivos para a nossa Itajaí. Estamos aí à disposição. Fernando, eu já disse aqui para o Robson e quero dizer para ti assim que quem acompanha o programa há muito tempo viu sempre a minha angústia em relação à construção de liderança política para Itajaí e região. Itajaí, o fechamento do ciclo de 28 anos do Vonei Monastoni e do Jandir Bellini, nós víamos dificuldade dessa obra, né? dessa coisa acontecer. E quando eu falo de liderança política, eu falo daquela que toma decisões, que não depende do outro, não sai correndo e se mete debaixo da saia de um, da calça do outro, sabe? Gente que toma decisões, né? E eu acredito que nós estamos chegando no final do ano e que tanto a tua persona pública como a do Robson construíram isso. O Robson ainda tem muitas dificuldades para fazer governança dentro do seu governo e tal, mas ele está ajustando sem baderna, sem auê, ele realmente está preocupado com o tabuleiro funcionar. A gente percebe isso nos movimentos políticos que ele faz, e isso é uma coisa individual dele. O governo ainda está distante do Robson, não está acompanhando o ritmo do Robson, a ideia do Robson, a forma como ele quer entregar ao longo da sua caminhada. Isso, na minha opinião, ele foi conquistado por essa energia de que, se eu não entregar, eu não vou consolidar essa liderança. Então, ele vem mudando o rumo das coisas e vem buscando esse propósito. E, ao mesmo tempo, eu vi que, além de um suporte importante para todo esse posicionamento do Robson e a maneira dele conduzir, tu conduziu o Legislativo no sentido de preparar ele para governar junto, né? Não vetando oposição, quer dizer, se não tem oposição é porque lá não tem líder que se posiciona como oposição porque não quer, por conveniência, por qualquer outro tipo de coisa. Não é porque ninguém está calando a boca de ninguém está, né? Mas, assim, do ponto de vista político, Fernando, eu acho que tanto tu quanto o Robson se consolidam como líderes. Falta oposição, falta surgir um líder da oposição ainda, para o tabuleiro ficar perfeito, falta muita coisa ainda, né? Mas, assim, do ponto de vista de situação, de governança, de
de buscar propósitos de governança, propósitos políticos de governança e fazer com que a máquina funcione da melhor forma possível, vocês dois trabalharam muito bem juntos, né? Então eu queria que tu desse um panorama das tuas ações e tal, a gente vai falar aqui, mas dessa relação, não só legislativo e executivo, mas Robson e Pegorini e a repercussão dessa relação, politicamente falando, como é que foi em 2025? Assim? Foi muito positiva, Jean. Né? A tua fala acho muito importante e eu sempre fui do diálogo. Em que pese eu já fui líder do governo, essas experiências me trouxeram a me moldar ao que sou hoje, né, como liderança. Fui líder do governo, líder da oposição, e quando eu fui líder da oposição, por muitas vezes a oposição, dentro da Câmara de Vereadores, eu construí, e eu acho que tu é testemunha disso, pautas que às vezes o governo tinha intrigas e eu construía para a cidade. Essas pautas puxava para mim para poder resolver. Né? Eu vou citar até, inclusive, na época, uma grande discussão que tinha no governo Voney, que era do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, simplesmente o vice-prefeito e o presidente da Câmara, na época, estavam numa grande discussão com o prefeito municipal, eu tive que puxar a pauta para mim, para poder ter a resolução daquele problema, e conseguimos resolver a questão do Conselho Tutelar dentro do município, toda a regulamentação, e hoje foi muito bem construído e funciona muito bem aquela regulamentação. Eu tenho buscado muito diálogo, né, com o Executivo Municipal. Eu e Robson, não é de hoje, a gente tem uma ótima relação e também temos buscado muito 2025 com aí as experiências que a gente teve na legislatura passada do Legislativo com o Executivo. Eu não concordo a forma que foi feito, né? Simplesmente o processo de impeachment. Mesmo sem mandato, várias vezes tu se manifestou. Manifestei, né, publicamente a não concordância. E eu era um dos maiores opositores ao governo Voney, mas eu também sou republicano, né, e sei o que pode afetar diretamente o povo, e aquilo afetaria diretamente o povo. Tanto é que o governo ele desandou pós aquele processo de impeachment dentro do Legislativo Municipal. Então, esses diálogos, né, que nós temos aí, essa relação dentro de 2025, foi muito produtivo para o povo. Ontem, praticamente, nós zeramos as pautas do Executivo dentro do Legislativo de Itajaí. O lema que a gente construiu desde o início do ano, dentro do Legislativo, foi eficiência e sem processo legislativo parado na mesa de vereador. Quando eu senti que poderia ter alguma coisinha, eu ia lá, ligava para vereador, isso, aquilo, vamos para frente, vamos tocar o processo. Mas também a respeitabilidade, quando tu se torna liderança, eu entendo, não é só no diálogo, na relação legislativo e executivo. E tem que, internamente, tu tem que se comportar como líder. Né? Então, tu tem que dialogar com as bases, seja com a oposição, com a situação, e isso eu tenho feito. Tem tido respeitabilidade com todos eles, e isso tem sido muito recíproco. Então, eu tenho só a agradecer a todos os vereadores. Né? Ontem foi um grande exemplo, dentro do Legislativo de Itajaí, de uma pauta que se discutia já há algum tempo dentro do Legislativo de Itajaí, mas que vai e vem aquela coisa e a pauta se dissolvia simplesmente, assim, que é a pauta do aumento do número de cadeiras no Legislativo. E o projeto é totalmente justificável. E ontem... Deixa eu só esclarecer para tu complementar, até porque estava na minha pauta aqui, Fernando, assim. Sim. Ontem foi votado na Câmara de Vereadores o aumento de 17 para 21 vereadores, mas a partir de 2029. 2029. Porque estava atingindo o limite de 300 mil habitantes, chegando hoje, o último censo, acho que é 296 mil, numa previsão de que nós vamos atingir esse limite, que poderia até 23, tu se antecipou já deixando 21 amarrado
a partir de 2029, né? Isso. Então, eu penso que esse debate para ir para 21 já estava há algum tempo dentro do Legislativo, e quando esse debate começa a surgir novamente para uma possibilidade dele ir para 23, né, a gente já tem que, nesse momento, vamos resolver o assunto. Eu sou resolutivo, não gosto de embarrigar, daqui a pouco jogo o problema para frente, e esse problema viraria um problema. Por quê? Se deixa para o ano que vem, e a gente dá a possibilidade de aumentar para 23, a Câmara não tem estrutura para 23 vereadores. Hoje. É claro que num debate futuro a Câmara vai ter que ampliar a sua estrutura, né, para que a gente possa ter estrutura. Mas esse debate já estava há algum tempo, né, e na noite de ontem aí a gente parou para debater dentro do Legislativo de Itajaí o projeto e se consolidou, né, com os 17 votos favoráveis por unanimidade da Casa Legislativa já aprovado, e isso, por óbvio, ele vai para a próxima legislatura, né, para 2029. Por quê? Lá em 2029, Jean, a gente já vai estar em torno de 240, 250 mil habitantes. Eleitores. Não, habitantes. Habitantes, em 2029, né? A gente está chegando aí agora a 300 mil. 2029 a gente 340, tu quer falar? Porque a gente falou 240. 340 a 350. E vamos ter provavelmente segundo turno também, né? Provavelmente também. Então, a gente já tem que projetar para frente isso, né? Então, já foi superado, não, é menos um desgaste que fica de debates dentro do Legislativo, a gente já superou, vamos agora para discutir outras pautas. Nós temos pautas prioritárias para a cidade, temos que discutir a água, né, novamente, a gente já sabia que ia sofrer esse verão, mas eu quero dizer que o Executivo tem trabalhado bastante, né, o Poder Executivo Municipal. Então, temos aí transporte público, temos pautas aí que a gente precisa debater mais e precisamos não só debater, ter eficiência para acontecer. O transporte público ficou fora praticamente da pauta esse ano, né? Assim, ninguém avançou nesse sentido. Bom, o transporte público, Jean, eu sempre falo agora ao prefeito municipal, a todos da administração, precisamos de um choque de realidade. Por quê? Eu penso que naquele momento que a gente tinha a antiga empresa, me ajuda com o nome aí, coletivo? A Transporte Coletivo, Coletivo de Itajaí. Naquela transição da Coletivo para a Transpiedade, aquela transição, não estou dizendo que a Transpiedade é uma empresa ruim, mas aquela transição, como aquele processo de transição, fez com que nessa diminuição que a gente tinha, porque a Coletivo tinha bastante ônibus e bastante linhas, na época operava. E queria ficar. E naquela transição, quando a gente foi para a Transpiedade, a gente chegou pelo menos a metade do número de itinerários e ônibus. E com um subsídio maior. Com um subsídio daí, né? Porque antes não tinha subsídio. Então, mas a Coletivo, a história que se conta e confirmada é que a Coletivo pediu um subsídio, foi negado, mas daí foi feito toda uma... Não, foi dado subsídio para a próxima, mas ainda operando com a metade do que a Coletivo operava. Então, isso deu um choque de moralidade por parte da população. Não concordou com aquilo e automaticamente a população começou a buscar outros meios de transporte. E aí começa a surgir Uber, começa a surgir agora os autopropelidos, isso aí é mais uma demanda, vai perdendo clientela. Está perdendo clientela. Todos os dias está perdendo clientela. Automaticamente, o que acontece? Tu perde cliente, quem é que tem que aportar? É o Poder Executivo através de subsídio. Agora, o que eu falo para o prefeito? Eu falei, tem que ter ousadia. Tem que ter ousadia. É fácil? Não, eu sei que não é fácil. Não é fácil. Depois de tudo, esse processo que aconteceu, a ousadia é no sentido de que eu penso que tem que ser franco, aberto, verdadeiro com a população. Eu acho que tem que fazer agora um plano para a cidade para tentar abranger o máximo de itinerários possível. E em torno de esse plano envolve
pelo menos 2, 3 anos de gratuidade, não gratuidade para o resto da vida, sem politicalha com isso, mas eu estou falando, isso faz parte do plano, para trazer credibilidade. Olha, gente, aqui, ó, agora o transporte é isso aqui. Vem, começa a usar, é isso, vamos investir aí 80, 100 milhões nisso, vamos tocar o ferro e fazer a coisa acontecer, e ir demonstrando esse plano de ousado para a cidade, depois fazer o povo se acostumar com o transporte, depois que ganhou a credibilidade, aí sim, volta a cobrar da população. Mas assim, não é, tem que ser franco, verdadeiro e dizer que tem prazo para isso. Ó, o prazo é X. E eu penso que tem que ter essa ousadia. Mas assim, ó, nós temos que considerar, antes de nós continuar aqui para a questão do Legislativo de 2025, nós temos que considerar o seguinte, parece contraditório quando a gente fala isso, mas é uma verdade estabelecida, é uma realidade. Quer dizer, o transporte público ele foi empurrado com a barriga, estou falando de Itajaí, foi empurrado com a barriga no sentido de não haver projetos de mobilidade, ampliação da malha viária para que o ônibus pudesse fluir normalmente e tal. O que aconteceu isso? O jogo virou, além de ter ficado mais caro e via necessidade de subsídio e tal, e aí não vou discutir essa questão entre coletivo e transpiedade, até porque as pessoas que negaram o coletivo e trouxeram a transpiedade em forma de dispensa hoje, estão ao redor do Robson, Wagner Lúcio, o procurador-geral e tudo. Essa turma que estava no Vonei fez todo o movimento da transpiedade para negar a coletivo Itajaí trazer a transpiedade para Itajaí. Esses caras estão tudo ao redor do Robson. Então, assim, é uma questão do Robson. Só que eu entendo hoje o movimento do prefeito no sentido de que, como esse jogo inverteu, e custa muito caro para um ônibus sair daqui no Santa Regina e ficar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, só no trevo. Da mesma forma, os ônibus interior. Não ter via para andar, não ter, quer dizer, tem aqui 2.000 metros aqui na Rua 7 de Setembro, o resto é um problema. Então, assim, o transporte público, a prefeitura vai ter que refazer ou vai ter que pagar essa dívida histórica com o transporte, mexendo em vias, mexendo em avenidas, dando fluidez, mexendo nos trevos, para dar fluidez para o ônibus. Porque o cara pega um ônibus, o cara para começar a trabalhar 8 horas, pega um ônibus 7 horas no Santa Regina, ele vai chegar aqui 9. Porque o trevo Blumenau trava, o trevo do Antônio Raio trava, trava tudo, o cara não consegue andar. Então, assim, eu acho que a discussão do transporte público, ele tem que começar da onde o ônibus vai passar. Não Sim. pelo ônibus, não pela quantidade do ônibus. O povo vai sofrer isso, vai passar esse período. Talvez dar gratuitamente, e aqui eu já falei também, nós temos que cuidar com esse negócio de gratuito, porque às vezes o gratuito é para justificar que é ruim. Né? Como todo mundo fala aí do SUS, como todo mundo fala é de graça, então é ruim. Não. O de graça tem um outro, o gratuito ele tem um outro. Tem que entender que ele carrega a pessoa para o desenvolvimento da cidade, para o trabalho, para desenvolver o trabalho, para o estudante se preparar para o trabalho. É um outro conceito, é uma questão, não é uma questão de ponto de vista, é uma questão de campo de visão, né? Quando se fala em transporte público. E aí, Fernando, como tu é um exímio parlamentar e tens feito um excelente trabalho em puxar esses debates, eu acho que essa legislatura que tu preside por 2 períodos e pode se reeleger por 2 períodos, dentro do mandato do Robson, com essa consolidação que vocês têm trabalhado, vocês podem convencer os vereadores e o executivo no sentido de, cara, vamos dar um choque de mobilidade abrindo avenida, abrindo rua. Eu conversei mais ou menos isso com o Robson aqui, abrindo rua, abrindo avenida, desobstruindo os trevos. Cara, é um absurdo. Hoje, para tu sair de Itajaí, tu leva 40 minutos, Fernando. Para tu sair de Itajaí para subir em cima da BR. É uma vergonha isso aí. Então, assim, eu acho que a agenda do município, ela tem
tem toda a questão do Promobis, que está sendo trabalhado, isso numa outra camada, mas assim, ó, o nosso entorno, pô, nós estamos com o orçamento crescendo, nós estamos desenvolvendo, sei que tem desafio na frente com a reforma tributária, mas, pô, vamos nos unir aqui e nessa legislatura vamos marcar a história de Itajaí como o Arnaldo Schmidt fez com a Contorno Sul, quando, sabe, uma marca para fazer Itajaí andar, para destravar Itajaí. Eu acho que essa seria uma grande agenda que ia ajudar muita gente. O resto vai andando, é fácil de um ano para o outro, de um exercício para o outro resolver. Mas a questão de mobilidade exige muito investimento, exige muita inteligência, exige um campo de visão mais do desenvolvimento econômico, sabe? Vocês têm ali uma secretária de desenvolvimento econômico e pela agenda aí tem se mostrado favorável a muitas questões que, inclusive, fazem intervenção social. Então, assim, por que não? Um plano viário, sabe? Pega lá como é que é o nome do rapaz lá do desenvolvimento urbano lá? Kowalski. O Kowalski e tal. Cara, assim, ó, eu quero um plano para Itajaí andar, para soltar, sabe? Cara, ontem eu fui no médico, eu saí de casa. Cara, eu moro aqui, tu sabe onde eu moro, atrás do teatro, para chegar 17h30 ontem, para chegar naquela da frente da Marejada, aquela avenida ali, para chegar no final dela, como é que é? Joga Brandão. Para mim sair daqui, chegar na Joga Brandão e entrar na clínica do Sidney ali, cara, eu levei 40 minutos, 5h30 da tarde. Então, assim, tá errado, alguma coisa tá errada. Sabe? As intervenções que têm sido feitas, elas resolvem um mês. O ritmo de Itajaí tá maluco, cara. Tá fora do circuito, tá fora da curva. Então, assim, eu sei que muita gente quer resolver muita coisa de muita gente, sabe? Mas uma agenda macro, eu acho que vocês podiam fazer um acordo legislativo e executivo e dizer assim, não, nós vamos marcar na história de Itajaí o destravamento da cidade. É anos de paliativos, e não se faz um movimento. Tipo assim, o cara pode lá cuidar das coisinhas dele e tal, cada vereador com a sua pauta, com a sua agenda, um da saúde, um do esporte, tudo bem. Agora, nós temos isso aqui que nós vamos abraçar essa causa para escrever na história de Itajaí o destravamento da cidade. Desculpa eu me alongar, mas assim, essa questão do transporte, eu vejo cada um abrir uma ponta, parece eu penso que tem que ter ousadia. É isso aí. É isso aí, né? Tem que ter ousadia. Mas tá na hora de vocês fazerem um acordo, assim. Gente, assim, ó, nós temos uma agenda macro aqui, nós temos esse eixo com 4, 5 agendas, e assim, o que tem que puxar Itajaí tem que andar. Itajaí vai parar. Sim. Tem projeto do eixo viário oeste, tem projeto, mas assim, isso é coisa para dar fluidez na BR. Claro, o sistema produtivo, o sistema financeiro, o sistema produtivo está preocupado com o corredor, para passar mercadoria, entendeu? Agora nós temos um porto cravado no meio da cidade, buzinaço, não sei. A cidade está travada. Então, assim, a gente tem que olhar para dentro e se entender no contexto econômico, a sua vocação no contexto econômico, e entender que uma pessoa, quando ela entra no ônibus para vir trabalhar, ela está ajudando a desenvolver a cidade, né? Então, e às vezes o cara que está subindo num patinete, correndo risco de vida e tal, está criando um outro tipo de situação que não soma para a cidade. Pelo contrário, prejudica as famílias, prejudica... Então, assim, as pessoas estão se arriscando para poder trabalhar. Não, está jogando a vida dela o peito na bala para poder trabalhar. Então, eu acho que o 2025 foi muito legal na questão do ajuste, de interação, de consolidação. Quer dizer, se destacou Pegorini e Hobbes no sentido de serem homens que tomam decisões, que encaminham as coisas, não ficaram na fofoca, foram para cima da agenda, trabalharam. Então, por que não agora assumir essa mudança histórica, a modificação histórica? Essa é a minha contribuição com o excelente trabalho que tu vem fazendo até aqui. Obrigado, meu amigo. Fernando, em termos de orçamento, como é que ficou esse ano e como é que ficou o ano que vem? Executivo daí, e claro que a gente sabe a proporção do legislativo. 3 bilhões, né, do Executivo. 25. Ontem aprovamos... Não, para 3,8. Aprovamos ontem a primeira discussão. 3,8
841. Uhum. Ontem à noite a primeira discussão, né? Uhum. As emendas até foram retiradas por parte dos parlamentares, né? Porque houve um grande acordo, conversamos com os demais parlamentares, porque não fazia muito sentido algumas emendas, e foi ontem aprovado por unanimidade também, né, dos presentes, o orçamento aí para 2026. Penso que foi bem planejado aí por parte do Executivo. Temos a segunda discussão amanhã, na quinta agora, uma extraordinária, né, para poder discutir o orçamento novamente, a Lua 2026, e está numa perspectiva, né, de crescimento, um município muito grande. Claro que a gente sempre eu digo que temos que ter a responsabilidade com a reforma tributária lá na frente. Inclusive ontem nós discutimos aí diversas categorias, né, dentro do Legislativo, vários projetos que vieram por parte do Executivo, de demandas históricas aí de algumas categorias, e sempre eu falo ao prefeito municipal que a gente tem que ter essa responsabilidade fiscal, ficar com análise a isso, porque nós teremos um perigo lá para 2032 com os reflexos aí da reforma tributária. Então, por que os reflexos da reforma tributária? Nós sabemos aí que a folha é o maior gargalo que nós temos, né, de pagamento do orçamento do município, e aí temos a questão de lidar com o limite prudencial. Então, temos que tinha uma margem boa. O Robson esteve aqui semana passada e falou, claro, que ele tem para o momento, sim, né? Sim, para o ele momento... tem os estudos de impacto, por exemplo, com a reforma tributária, ele sairia de menos do que o primeiro alerta ou alerta máximo em 2029 e 2030 ali com a questão da reforma, assim, ele disse que no planejamento deles eles tomaram todos esses cuidados. Por isso que eu alerto, e o Executivo está, sim, lidando com responsabilidade. Uhum. Se ele encaminhou os projetos, que foi bem estudado e, até aqui, ok, dá. Né? Às vezes teve um vereador ou outro que, é muito pouco ainda, mas é onde dava para te chegar, é o teu limite, né? Onde tu pode chegar, porque tem a questão das contas públicas. Tu que já lidou muito com o orçamento sabe o perigo que é isso, né? Chega lá na frente, a responsabilidade passa de um gestor para o próximo gestor lá na frente. E aí, quando a gente fala de uma mudança histórica, né, na relação tributária a nível nacional, que sofrerá impactos também ao nosso município, aí, principalmente, esses são os cuidados que deve ter aí o time que está à frente da administração para não criar uma armadilha para o próximo administrador lá na frente. Mas, num todo, penso que o Executivo lidou com muita responsabilidade, foi feita análise por parte dos parlamentares e ontem foi aprovado por unanimidade. Estou muito satisfeito, né, e esperamos que 2026 seja muito melhor que 2025, que já foi um ano de grandes debates, muitas superações, né, dentro do Legislativo, e tudo que a gente pôde, de forma célere, antecipar para que a população não sofresse, nós fizemos dentro do Legislativo, dentro da medida do possível. Tem algumas coisas que realmente precisam de uma reanálise, precisa ter uma análise mais criteriosa por parte dos parlamentares, inclusive dos técnicos dentro da Câmara. Quando a gente lida com o primeiro ano de governo, a gente sabe que tem muita gente dentro da administração pública que ainda está com, vamos dizer, os vícios da iniciativa privada. Então, automaticamente, ainda precisam lidar um pouco mais com a esfera pública para compreender como é que funciona o orçamento, como é que funciona os projetos de lei, tudo que deve ser demandado tem que ser mediante lei, né? Então, para se acostumar, né, nesse período, e automaticamente os projetos nem sempre vão vir totalmente corretos. E o Legislativo, com grande celeridade, corrigiu muita coisa, não ficou engavetando. Vamos lá, é isso aqui, vamos fazer a emenda,
ó, executivo, volta o projeto, arruma, faz isso, isso, aquilo, volta, já, vamos tocar para frente. Então a gente conseguiu superar muitos obstáculos juntos, né, com grande harmonia, junto com o executivo, e que a gente tem visto aí bastante coisa. Eu sinto que, Jean, um setor que Itajaí agora vai começar a desbravar é o turismo, né, do município de Itajaí. Tem sido feito aí, olha, brilhantemente por parte, muito bem coordenado pela Ana Carolina, muito bem coordenado, né, o Natal Luz, o Natal Encanto, né, de Itajaí. Olha só, a gente vê o brilho, né, nos olhos da população agora, nos últimos dias, né, muito bem organizado. Vai ter agora a Dança das Águas, coisas diferentes que a gente não via. Isso, a gente tem que trazer coisas diferentes mesmo, para atrair não só o público interno, mas trazer a gente de fora, para conhecer mais a nossa cidade. Nossa cidade é rica, é bonita. E nós, agora, eu sempre falei, nós temos que assumir protagonismo. O nosso público, como o Itajaí normalmente não tinha, vamos para Balneário Camboriú no Réveillon. Temos que assumir esse protagonismo. Eu penso que a Ana, o Ronaldinho, eles estão fazendo um brilhante trabalho ali juntos, entendeu? Com relação ao Réveillon. Vai ter show, vai ter fogos, 15 minutos de fogos. Temos que buscar isso, esse protagonismo. A região tem que ser protagonista, não é só um município. Então, eu penso que o prefeito Robson capitaneou isso muito bem e trouxe junto com uma equipe ali que tem desenvolvido bastante esse viés cultural, turístico, agora para dentro do município. Então, a liderança da Ana foi muito importante nesse momento, né, dentro do Executivo Municipal. O Ronaldinho, que é um conhecedor também da área do turismo, vem como empresário da área, né, sabendo o que o setor também busca, sabendo o que o turista quer, né? E isso foi uma receita perfeita, né, para a gente ter um ano com mais movimentações nesse setor também dentro do município. Ô Fernando, a gente, desde as discussões no período eleitoral de 2024, depois com as transições e durante todo esse ano, a gente fez várias vezes debates aqui em relação... Eu sempre fui um crítico contumaz na questão da emenda impositiva. Principalmente a emenda impositiva que viciou-se no governo Volney, não por gestão dele, porque quem indica é o vereador, né? Mas durante aquele período, só estou usando o nome dele como período, a inserção da emenda impositiva no orçamento do município para financiar custeios, principalmente de entidades. Isso para mim, nada contra as entidades, até porque o sistema de parceria da prefeitura é um sistema absurdamente bom, excelente, aliás, se comparado com qualquer outra prefeitura da região do Brasil. Eu não sei se tem uma prefeitura proporcionalmente de orçamento que dispensa tantos recursos para entidades como a prefeitura de Itajaí, proporcionalmente falando. E tu participou em algumas vezes aqui, inclusive tem programas meus e contigo, discutindo dessa preocupação de financiar entidades com emenda impositiva, sendo que ela deveria ser um dispositivo para ajudar o prefeito, porque o para-choque é o vereador, né, dentro daquela narrativa, ajudar o prefeito a tocar projetos mais micro-regionais ali, no sentido de pavimentação, de mobilidade, eu acho até que com viaturas, com veículos, com estrutura para que serviços na ponta melhorem. Porque tu não pode entregar nada físico para o cidadão. O que tu entrega é serviço. Então, assim, a emenda impositiva do que acontecia na legislatura passada para esse novo governo, nova gestão, e sob tua gestão política, da orientação da
do legislativo, de todos os vereadores. Nós avançamos nesse sentido de qualificar a emenda impositiva para ajudar o prefeito e a prefeitura a conduzir melhor a cidade? Sim, há uma preocupação sempre por parte do Lembrando que era 17 milhões esse ano. Vai para 25, né? Hã? Vai para 25. Vai para 25 ano que vem. 25. Milhões de reais. Milhões de reais. 1,5 por vereador. Vai Sim. ficar. Que é praticamente 50% de aumento, né? Isso. Desse ano para o ano que vem. Isso faz parte do diálogo. Então, não é aumento de salário, tá, gente? Isso é emenda. Não, o prefeito diz, esse 1,5 milhão eu quero que bote na minha rua lá, na rua que, na pracinha lá que não tem pracinha, né? Sim. É para melhorar o serviço da população. A questão, eu penso que o vereador ele tem que ter uma participação, e é justamente no ponto em que tu falas. A participação, por quê? Por muitas vezes o parlamento, Jean, ele quer pedir ao executivo para executar alguma coisa na ponta, porque está sendo pressionado pelo povo. Né? Precisa asfaltar uma rua, a rua não tem mais condição de passar, e o executivo entende que a prioridade é outro canto da cidade. Né? Então, o vereador, não, isso aqui eu vou colocar como uma emenda impositiva e aí o executivo vai ter que executar, né? Essa emenda. Então, por quê? Até entendo o seguinte, porque o vereador, e aí o ponto de vista do executivo também, porque existe um planejamento orçamentário. De repente, os vereadores, tudo que o povo está pedindo, vamos desconstruir o planejamento. O que teve à frente de orçamento, sabe que é muito difícil isso. Né? A capacidade de investimento do município é muito pequena. Aí, essa capacidadezinha é alguma coisa que tu vai conseguir mexer para atender essas demandas, porque senão tu desplaneja o município todo. Né? Então, o que dá para fazer com que o vereador tenha uma participação maior, efetiva, e possa fazer alguma coisa, participar junto do ponto de vista orçamentário, junto com o executivo, na contribuição, é a emenda impositiva. Só que tem que tomar muito cuidado, realmente, temos entidades e entidades. E eu vou dizer que a fiscalização agora vai ser mais efetiva, né? Estivemos jantando há poucos dias no evento, eu tive com o presidente do Tribunal de Contas, Santa Catarina, e ele já falou, olha, aquilo que está se discutindo com o Dino lá no STF agora desceu o Tribunal de Contas e nós vamos impor também à Assembleia Legislativa e às câmaras municipais. E dito e feito, 3 semanas daquela janta chegou já para o Legislativo. E eu acho importantíssimo que eles tenham uma análise mais criteriosa. Agora, eles vão participar antes do pagamento, vai passar esse processo pelo Tribunal de Contas. Antes, não só depois, na prestação de contas. Né? Então, esse processo vai ser feito... hoje em Itajaí, ele é bem elaborado, tu tivesse próximo... pelo controle interno da Câmara, controle interno do Executivo, trabalham bastante critérios, né, bem rigorosos, né, para que sejam tratados da melhor forma possível, mas ainda assim o Tribunal de Contas vai agora ter que passar pelo crivo deles antes de efetivar esse pagamento dentro do município. De forma orientativa, nós temos trabalhado com os vereadores para que eles possam custear mais, inclusive dar o retorno ao próprio Poder Executivo. Quando eu falo retorno, nas próprias escolas, eu tenho gasto muito por parte das minhas emendas, eu sou muito aqui da região, aqui da Fazenda, Praia Brava. Se tu parar para analisar as minhas próximas agora mesmo, todas as escolas aqui da região vão receber emendas, né, do vereador Pegorini, em contribuição. É uma contrapartida. E tá ajudando o prefeito, né, cara? Estou ajudando o prefeito. E daí tu fica lá, o cara da tua base, a minha escola tá... A escola do meu bairro tá com goteiro, tá isso, tá aquilo, mas na hora de tu dá emenda para entidade de sei lá do quê. Então, sim, prefeito, minha escola lá tá sem telhado, tem isso, vou passar 500 mil aqui, o senhor faz lá. É isso. Ajuda o prefeito, porque o prefeito está limitado. Essa sempre foi minha angústia. Como eu trabalhei no Congresso, Fernando, e eu sempre digo aqui, eu nunca vi, o Congresso não dá emenda para custeio, mas nem a pau. Porque primeiro que não entrega, nunca.
E tu amarra, tu vai dar uma emenda para custeio para contratar um psicólogo para a entidade. Chega final do ano, tu quer contemplar outra entidade, não dá, porque senão o cara vai dizer, o vereador não deu mais dinheiro, tive que mandar o psicólogo embora. Fica um negócio constrangedor, um negócio, sabe? Então, assim, ó, dessa forma, claro, se o prefeito fosse um jaguara, não, mas o prefeito está entregando, está trabalhando. Então, assim, prefeito, tá aqui, ó, meu bairro lá está com esse problema, isso e aquilo, eu estou passando 1,5 milhão aqui da minha emenda para o senhor resolver isso aqui. O prefeito vai cumprir, pô. E em contrapartida também, um pouco das entidades acabamos assumindo um pouco a Câmara, porque também tinha uma coisa que eu, em partes eu não concordava, que eram os repasses da autarquia Semasa para entidades, né? Eu penso que lá parou. Resolver? Parou, não tem mais repasse. Eu penso que tem que ter uma contrapartida, sim, por parte da autarquia, mas que seja vinculado à atividade fim da autarquia, seja para recuperação de mata ciliar, para margens de rios, educação ambiental, né? Eu penso que é isso que se presta à contrapartida da autarquia, porque é a finalidade dela, né? Mas... e mexe, inclusive, com a autoestima da cidade, para ela entender que ela é dona do Semasa, né? Que ela não é um cabide, né? E assim, como lá parou, porque a gente sabe que era grandes recursos, a Câmara acabou abarcando um pouco isso. Mas eu tenho orientado bastante os vereadores para que possam ter iniciativas, não estou dizendo que tem que ser 100%, mas a maior parte das iniciativas que possam a gente colaborar com o Poder Executivo e as demandas em que o Poder Executivo não está conseguindo chegar dentro das bases. Na capilaridade política da cidade mesmo. É isso aí. Fernando, estamos caminhando aqui para o bloco final. Eu queria que tu desse um resumo para os nossos cidadãos, assim, do ponto de vista de estrutura administrativa. Teve várias evoluções. Tu trouxe a novidade agora que nós vamos ter uma TV aberta em Itajaí, que é um processo que vem desde, acho que do P7, né, que foi... Como é que tá isso? Vou dar uma prestadinha de conta aí, pelo menos, da parte administrativa da Câmara, dos serviços que vocês prestam à população, e tudo que a gente assistiu aquele dia. Sim. Eu tive lá prestigiando a tua... tem bastante coisa, Jean, e eu até ontem estava com a equipe de secretariado da Câmara e a mesa diretora, né, agradecendo a todos. E, claro, já dizendo, vamos apertar mais para 2026, mas agradecendo o resultado, porque nada é feito sozinho. É uma equipe realmente que tem trabalhado, né, os secretariados, os diretores da Câmara, os servidores. Eu vou dizer que os nossos servidores efetivos são muito comprometidos e é uma das melhores equipes que eu já pude trabalhar. Eu já tinha sido vereador em outras oportunidades, procurador-geral, mas agora como chefe do Legislativo... tem sido uma fase muito incrível, né? E tem recebido muita ajuda de todo mundo, contribuição. E dizer, Jean, muitas coisas nós estamos elaborando no âmbito da Câmara, né? A parte administrativa, ontem aprovamos agora o setor de governança. Agora nós vamos ter no Legislativo, é um case a nível Brasil, e quando a gente fala de governança, é governança interna, porque nós estamos tendo até mentoria com o Instituto RGB, a nível Brasil, que é, inclusive, o patrono desse instituto é o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, né? Que pediu para mim aceitar o desafio. Tu aceita o desafio? Eu disse, vamos mentorar, eu quero instituir governança assim na Câmara, eu estou aqui para aprender, eu não sou um cara que sei tudo, né? Então a gente tem aprendido muito com eles e instituímos ontem na estrutura agora o setor de governança com um comitê dentro da Câmara de Vereadores, é uma diretoria, né? E também que não é só para a estrutura interna. Nós vamos ter uma sala agora de videoconferência com dados do Poder Executivo também, para monitorar o Poder Executivo dentro do Legislativo. Então, estamos montando essa estrutura, e já conversando com o prefeito municipal, estamos formando convênio já com o Executivo. Para quê? Para trazer eficiência, já.
Agora nós vamos ter em tempo real muitos dados da educação, da saúde e diversas áreas do executivo. Para ajudar na fiscalização. Para ajudar na fiscalização e parar com um monte de requerimento, às vezes, que não precisa ser feito. A gente tem que quantos minutos por sessão é gasto com requerimento? As pessoas começam a assistir... Não só a sessão. Quanto tempo é gasto por servidores do executivo para responder o requerimento? Também. Se dispõe a isso. Então, eu penso que vai trazer muito mais eficiência para cá e para lá, legislativo e executivo. Então, é uma novidade, né? E estamos apostando muito nisso. A gente tem planejado isso há 4 meses, né? Coisa que a gente tirou da cabeça agora, da cartola. Pegamos servidores efetivos da Procuradoria, Mas, realmente se debruçando em cima disso. Essa questão do... Desculpa te interromper, que é uma oportunidade. Eu por muitas vezes esperei a oportunidade para dizer isso. Essa questão do requerimento, para mim, é um equívoco de Itajaí. Cara, eu trabalhei anos, décadas na Assembleia Legislativa, no Congresso, tal. Cara, não existe a possibilidade de um governo de Estado, de um governo federal, fazer o que Itajaí faz. Quando passa um requerimento, um pedido de informação ou coisa do tipo na Assembleia ou na Câmara, o assessor parlamentar que tem que buscar a informação. Itajaí, isso é uma inovação, eu nunca vi. Assim, agora, por exemplo, vocês passaram por toda essa polêmica de... Cara, o assessor tem que buscar a informação. Tipo, aprovou o pedido de informação, o assessor parlamentar se conduz até a prefeitura e só vim buscar, atendendo o requerimento aprovado no plenário, essa informação. Leva um pendrive, ou, se quiser não gastar papel, coisa do tipo e tal. Só Itajaí que é isso. Sabe, eu por muitas vezes confrontei, esqueci, metade dos funcionários do contrato de licitação tem que estar... O vereador pedia na segunda, o outro pedia na quinta, o mesmo era uma baderna, sabe? E outra, eles têm assessor parlamentar. Então, assim, eu entendo que poderia ser mais uma inovação para a tua gestão. É o seguinte, pedido de informação, coisa do tipo, o assessor parlamentar que tem que buscar. E muitas vezes, aliás, eu quero te dizer, 90%, eu não fiz para não constranger, já era um problema político, Itajaí. Mas, sim, 95% dos requerimentos tem no portal de transparência. Tem bastante coisa. É só o assessor parlamentar. Então, assim, eu acho que a qualificação, menos cabide de emprego e mais qualificado o assessor parlamentar for, tá, melhor é o mandato, porque o vereador munido de informação, boa informação fidedigna, correta, íntegra, sabe, vai fazer um excelente mandato. Não é botar o governo para trabalhar para eles, para a informação deles, para a fiscalização deles, porque existem dispositivos, como tu está dizendo, está fazendo uma sala lá, com monitoramento, com isso, com aquilo, mas o que tu vai monitorar é dados que já existem, já tem nos BI da prefeitura, já tem tudo. Então, assim, eu não entendo esse negócio de é só para dizer que fez no plenário, mas olha o que embaça o próprio executivo e a própria sessão. Quando eu falei para ti da sessão é porque assim, eu não assisto mais, cara, porque eu espero dar 7 horas para pegar o que realmente importa, porque é 1 hora, quando não tem quando não se suspende ainda para discutir um projeto ou alguma coisa, é requerimento e indicação, sabe? Porque... E aí... Aí é o seguinte, né? Tem coisa que tem gente que diz que ninguém lê o Diarinho, né? Isso é cultura imposta pelo Diarinho. O Diarinho fez cultura em Itajaí, boas e essas coisas doidas assim. Não por culpa dele, mas o fato de ranquear o trabalho do vereador através de requerimento de indicação acabou engessando a própria Câmara. Mas o Diarinho vai dizer, eu não tenho culpa? Óbvio, mas aí muda o critério, pô, porque senão o cara quer aparecer no primeiro lugar na página do Diarinho no final do ano de produtividade, que não é uma realidade. Não é um critério... É um critério ruim, porque daí o cara fica... Tem gente lá que fica o dia todo da inteligência artificial gerando indicação para aparecer no Diarinho no final do ano e que não mudou nada o trabalho do Itajaense. O critério tem que ser qualitativo e não quantitativo. O Diarinho podia fazer esse favor para nós e mudar o critério, fazer alguma coisa, né, que contemplasse a produção legislativa ou o vereador mais produtivo ou coisa do tipo. Eu, por exemplo, eu tenho hoje, sim,
2 ou 3 vereadores que eu observo com mais afeto funcional, que eu sei que um é mais espalhafatoso, outro é mais... Só que assim, a agenda está andando, o trabalho está andando, está sendo conduzido, o cara está... As pessoas estão na pauta. É 2, 3, sabe? Que a gente vê. O resto, infelizmente, se eu fosse ranquear aqui... Muita gente ia brigar comigo. Mas, Fernando, assim, voltando para... Eu vou voltar aqui, porque eu fui na diretoria e acabei não falando dos demais. Mas, assim, a TV aberta vai ser também agora, provavelmente agora em fevereiro, janeiro para fevereiro. Isso vai ser muito importante, né, para a gente poder entrar na casa do povo. A gente tem feito muitas pautas ali com a Procuradoria Especial da Mulher, com a Escola do Legislativo, muitos cursos. E a novidade é o seguinte, da Escola do Legislativo, né? Tem a Câmara Mirim, mas os cursos eram mais internos, para os servidores, procuradores, para os vereadores, e não se abria para o público. Então, eu digo, não, tem que abrir para o público tem que vir aqui, o público crítico, ele tem que entender um pouco mais do funcionamento da máquina legislativa, do próprio ponto de vista do executivo. Então, a gente tem aberto bastante curso, né? Tem acontecido. A pós-graduação em Poder Legislativo, Processo Legislativo, né, em convênio com a universidade, para aperfeiçoar mais o nosso público interno ali. Fizemos aquela lanchonete que muito tempo se discutia no âmbito do Legislativo, ficou bem bacana aquilo, um ponto morto que estava ali dentro da Câmara. Agora, sabe aquele corredorzinho ao entorno da lanchonete ali? E a rampa ali? A rampa. Aquilo ali vai ser todo agora construído, até fevereiro o projeto um corredor histórico contando toda a história do Legislativo. Tudo. Que legal. O protagonismo de que teve já o Legislativo lá atrás, da história toda, o que foi feito, os principais pontos, né? Então tem uma equipe de história trabalhando em cima disso, uma equipe de mídia trabalhando em cima disso, para quê? O estágio visita. Porque o estágio visita, o programa de visitação, né, da Câmara. Por quê? Tem um programa de visitação, Jean, mas chegava ali, programa de visitação, esse é o setor X que faz isso, esse é o setor Y que faz isso. Era apenas isso, a gente precisa contar um pouco a história. Então, vocês vão ver que até o final de fevereiro vai se remodelar tudo, né, no âmbito do Legislativo. Estamos aí também preparando uma grande reforma por parte do prédio, vocês estão vendo que o prédio está um pouco feinho. E já o projeto já está bem andado, já está caminhando agora para o setor de licitações, para poder fazer uma grande reforma do Legislativo. Sabe que aquilo ali é uma obra arquitetônica, né? Sim. Tem propriedade intelectual. Né? Inclusive, a Câmara hoje recebe as autoridades pelos fundos. Vão receber pela frente, né? Se eu não me engano, é da Giane Busana, o projeto. Então, Jean, tem bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, de forma administrativa, que nós vamos entregar aí para o ano que vem. Tem a coordenadoria do sustentabilidade, tem outros dispositivos. Sustentabilidade, nós também Procuradoria criamos... do Homem. Não, isso não está em pauta, mas nós temos aqui o processo... Eu não me aprofundei, eu só estou rindo com os memes. O processo de digitalização... vai ser todo digital o sistema agora da Câmara, inclusive sobre o aspecto de o executivo antes tinha que mandar motorista para protocolar projeto aqui, não, agora ele vai protocolar pelo sistema lá. Então vai ser transparente do começo ao fim, não tem mais esse negócio, tu botou no sistema, não tem mais dar o jeitinho, agora só pode protocolamos, agora vamos fazer aqui a mão que tu recebemos em tal horário. Protocolou, está lá no sistema, transparência total. Os pareceres vai aparecer do começo ao fim. Então, assim... Público? Público. Público. Então, assim, é uma coisa totalmente diferente, né, que está sendo implantada. Penso que o atual sistema também já contribuiu bastante com o Legislativo, mas a gente buscou outras alternativas aí para aperfeiçoar também o nosso trabalho do dia a dia. Então, isso já vai ser implantado até o mês de fevereiro, já foi licitado, já está agora no processo de implantação por parte do Legislativo. Outra coisa, Jean, nós estamos entrando na era digital, realmente.
Câmara... Inteligência artificial. E aí isso nós vamos implantar no sistema do Legislativo. Já tem a campanha toda produzida, está tudo guardadinho, vai ter um mascote da Câmara, né? Para quê? Para a gente conversar mais com o público. E aí nós vamos ter um sistema de inteligência artificial para que o público, para os setores onde vai ser encaminhado, o que você quer? Eu quero denunciar, quero conversar com o vereador X. Vai estar lá, né, no nosso site bonitinho, fazendo encaminhamento aí a própria inteligência artificial. Aquele que quer falar não vai ficar só aqui, quer falar por áudio, que tem uma dificuldade maior, vai ser um aspecto mais humanizado realmente. Então a gente tem trabalhado isso para atender melhor a população. Nós temos que entrar nessa esfera também. Não Sim. podemos ficar na mesma coisa, na mesmice de sempre. A gente precisa se atualizar também. Então a Câmara tem se aperfeiçoado nesse sentido e internamente, com base na TV, vamos ali TV digital, mas começamos a trabalhar mais o sistema podcast, temos nos aperfeiçoado realmente a atualidade, né? O Legislativo, eu tenho buscado falar assim com a equipe, olha, gente, o que era, beleza, estava legal, mas a gente precisa evoluir. Sim. Precisamos ir para o próximo passo. Então, a equipe tem contribuído bastante e concordado, né, os próprios efetivos, de que a gente precisa aperfeiçoar. Então, assim, bastante coisa acontecendo, né? Vocês vão ver agora no início de 2026, bastante coisa que vai ser entregue. Por quê? Porque tem algumas demandas que a gente sabe que demanda processo licitatório, tudo mais, para as entregas começarem a acontecer. De um aspecto, para finalizar aqui, Jean, eu acho que a maior contribuição de tudo foi a análise, como eu sou muito conhecedor de regimento interno, né, dos aspectos de funcionamento do processo legislativo, quando eu falei eficiência lá no início do ano, eu falei, olha, temos que mudar o regimento. Mudamos CCJ, acabou aquela coisa de achaque do Legislativo ao Poder Executivo, porque não tem mais um relator, que era a principal comissão da Casa. Temos agora 4 relatores. 5 membros, era 3, temos 5 membros, um debate maior acontecendo, mas com 4 relatorias, e olha, há poucos dias ainda eles estavam reclamando, estão sobrecarregados, muito projeto chegando ao mesmo tempo. Isso que estão com 4 relatores, imagina antes, caía na mão de um só, né? Então, com base em ter 4 relatores, nós vamos limpar a pauta. Nós vamos terminar 2025 sem aquela coisa, aquele sentimento que, faltou mais isso, mais aquilo, a gente ia resolver. Resolvemos tudo. Tá? Outra coisa que eu trouxe para os prazos, o que tinha problema de urgências, resolvemos a segurança jurídica que tinha, sempre tinha, pode, não pode, deixei muito claro no regimento agora o que pode, o que não pode, como é que é, deixamos claro isso. Apontamos também agora a possibilidade do presidente da Câmara pedir o regime de urgência nos projetos do Executivo. Não, é óbvio que aqui dentro da Câmara nós sabemos mais o que é apelo da população. Sim. Do que o próprio Executivo. O Executivo também entende do que ele está planejando. Se ele mandou o projeto para cá, depois quem entende do que é apelo da comunidade é nós. Nós somos pressionados posteriormente. Como o chefe do Legislativo, o Legislativo não pode ter essa prerrogativa. Tu viu agora, isso me deu subsídio para poder agora, nos últimos dias, pautar quase todos os projetos em regime de urgência por parte da presidência, sem interferência do Executivo. Vamos planejar dentro do Legislativo como é que nós vamos fazer. E tu viu que ontem ainda foi 21 projetos na pauta. Vai ver Blumenau como é que foi ontem. 45 projetos. Eu não deixei acontecer isso. Por quê? Porque eu já fui organizando a pauta com as minhas urgências do Legislativo. Botei 8 num dia, botei 15 no outro, botei 20 ontem. Vai precisar de extraordinário esse ano ainda? Não. Não. Está entendendo? Porque eu consegui planejar o Legislativo através de uma mudança regimental. Então, conhecendo o processo, não deixei vereador nenhum maluco e conseguimos aí nos planejar, junto com a Procuradoria. Todos os processos têm parecer jurídico para dar segurança jurídica, deixar eles mais confortáveis. Vai ter algum problema aqui? Não tem. Então,
é nesse sentido, né? Tu tendo conhecimento, tu consegue deixar a casa mais tranquila. Então, eles ficam confortáveis quando eu digo, aí eles, e agora isso? Já está resolvido. É assim, tu pensa em tudo, né, Pegorini? É isso aí. A gente já pensa para dar segurança para todo mundo, e aí eles se sentem mais confortáveis quando a gente está na liderança e deixando a coisa organizada. Fernando, como presidente legislativo itajaiense, raiz, e tudo que está acontecendo na cidade, eu queria deixar a nossa Câmara à disposição para uma mensagem de Natal e Ano Novo final aí, convite às festividades e tudo que vem acontecendo na cidade, e uma mensagem de esperança para o nosso povo aí. Bom, Jean, primeiro te agradecer, né, pelo convite de sempre e dizer aqui à população itajaiense, né, que foi um ano, ele foi duro, mas eu penso que os resultados foram muito positivos, né, por parte do Legislativo e também eu falo do Poder Executivo, não falo em nome dele, mas como fiscalizador dele e verificando a forma que o Executivo tem trabalhado. As entregas para a população estão sendo efetivas e estamos torcendo para que tenhamos aí um 2026 muito melhor. E dizer para todos vocês, né, nesse momento, que um abençoado Natal é o momento de também eu refletir internamente, que a minha família também pede muito por mim, que a gente se doa muito à população e a gente precisa estar um pouco com a família também. Vamos olhar aí para o próximo, aqueles que estão ao nosso redor, a gente acaba esquecendo, mas que a gente possa estar um pouco mais unido aí com os seus familiares e que tenham todos aí um abençoado Natal e principalmente um 2026 com muita prosperidade, saúde principalmente, e que Itajaí se desenvolva da melhor forma possível. Vamos fazer o melhor para acontecer o melhor para todos vocês. É isso. Muito obrigado e até o próximo programa. Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. O Semasa para Itajaí, por Itajaí.